estamos diante de um quadro em que precisa ser reconstruída a rede de infraestrutura do Estado. O auge do problema, de quando com as cheias ainda estavam no auge, foi exatamente que os caminhões trazendo suprimentos para socorrer, de doações, etc., não conseguiam chegar no Estado. Se 70%, 80% da produção de arroz do país sai aqui do Estado para abastecer o dia a dia, o prato do dia a dia das pessoas, tem que ter planos de contingência. Dois meses após as grandes inundações aqui no Rio Grande do Sul, a Itatiaia volta aqui ao estado gaúcho para analisar como está a situação, principalmente na questão da infraestrutura. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui nas plataformas digitais da Itatiaia com o professor Luiz Afonso dos Santos Sena, professor da Escola de Engenharia da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD em Transportes. Professor, agradeço por conversar com a Itatiaia, com os mineiros. 2 meses depois, a gente teve queda de ponte, deslizamento, problemas estruturais aqui em Porto Alegre, região metropolitana, também no interior do estado. 2 meses depois, agora é um processo de reconstrução, professor? Exatamente, estamos diante de um quadro em que precisa ser reconstruída a rede de infraestrutura do Estado. As questões de transportes, que são, entre outras, uma das mais importantes, precisa ser refeita num primeiro momento e, em seguida, precisa ser reposicionada parte desta rede para evitar que no futuro aconteçam outras tragédias como esta, ou quando acontecerem, pelo menos a infraestrutura seja menos atingida, evitando assim o rompimento de uma cadeia de suprimentos, o rompimento da possibilidade das mercadorias e as pessoas circularem no estado. Professor, quem está nos acompanhando aqui, a gente está em uma das áreas mais movimentadas de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no centro de Porto Alegre, região central, e aqui ao fundo a gente tem o corredor humanitário, que foi construído em um momento de crise das grandes inundações. Professor, e a gente pode perceber aqui que aqui é uma estrutura que foi modificada. Isso deve acontecer em outros pontos do Rio Grande do Sul? Questões que funcionavam de uma certa forma, estradas que tinham uma certa configuração, podem ter que ser não apenas reconstruídas, mas construídas de um novo formato? Sem dúvida nenhuma. Tem trechos de rodovias, por exemplo, que, hoje tem traçado e que repetitivamente acabam acontecendo, por exemplo, deslizamento de taludes, né, encostas que vêm abaixo, interrompendo a rodovia. Como as chuvas provavelmente vão ser muito mais intensas e muito mais frequentes, precisam então ser repensadas do ponto de vista de traçado, inclusive, ou seja, ter uma nova posicionamento do terreno. Isso acontece também com pontes que eventualmente precisam ser construídas. As que foram, por exemplo, levadas pelas águas, precisam já ser construídas em cotas mais elevadas. As que não foram, se precisa reforçar, provavelmente algumas, a sua estrutura. Se precisa fazer a manutenção sob as pontes, é um problema brasileiro esse, não se faz manutenção. Então, por exemplo, crescem árvores em alguns lugares embaixo da ponte. Logo, quando tem uma enxurrada, acaba, obviamente, fazendo uma pressão muito maior sobre a estrutura, porque a seção sobre a ponte está prejudicada em função de assoreamento, em função de plantas que cresceram, etc. Então, é muito importante que tudo isso seja observado nessa reconstrução aqui no Rio Grande do Sul, mas também olhando sob a perspectiva de que se tem que repensar, inclusive, a própria infraestrutura, o local onde elas estão implantadas e, sempre que possível, procurar cotas mais elevadas e estruturas mais resistentes. Professor, a gente teve a danificação de muitas estruturas aqui. Boa parte das estruturas que foram construídas aqui pensando em inundações foram construídas pensando naquelas grandes enchentes de 1941. Os diques, por exemplo, aqui de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, ali com uma capacidade na casa de 4 metros. A água ultrapassou esse dique, chegou a 5 metros e 30 centímetros. O prefeito, até conversando com a Itatiaia, disse sobre a possibilidade de fazer diques de 7 até 8 metros.
Isso talvez tenha que ser dimensionado também em outras estruturas, esquecer aquele parâmetro da enchente de 41 e agora pensar nesse parâmetro das águas atingindo 5,30 m, 5,35 m. Sem dúvida nenhuma. Então, a altura dos diques é uma questão, mas tão importante quanto a altura do dique para atender agora essas novas demandas em função das novas cotas que se está conhecendo, né, é também a manutenção, por exemplo, das comportas, né, a manutenção dos diques. A gente teve em alguns casos aqui em que houve uma invasão de residências sobre o dique. E aí as pessoas ficam cavando, etc., e fragilizando a resistência da infraestrutura. Então a própria questão do uso do solo, os planejamentos, os planos diretores de urbanismo e ambiente precisam ser absolutamente integrados. E as autoridades públicas, municipais em particular, precisam, nesse caso, fazer valer a força do plano diretor, para impedir que ocupações inadequadas aconteçam, e que possa, inclusive, romper. Às vezes, então, tu pode elevar, por exemplo, a altura dos diques, mas se não for feita a manutenção e se tiver alguns pontos frágeis, ele pode romper. Então, é todo um trabalho de engenharia, as técnicas são todas conhecidas. O que a gente precisa agora é levar mais a sério essas ameaças que o clima extremo que a gente está vivendo agora no século XXI estão nos impondo. Professor, isso que a gente está conversando aqui, talvez, eventualmente, quem está nos acompanhando acha que é um assunto distante, mas a gente percebe que isso tem uma relação direta com o dia a dia de quem está nos acompanhando aqui agora. A gente teve uma situação aqui que até divide opiniões se faltou ou não arroz em um dado momento, mas uma coisa que não divide opiniões é que em um dado momento o arroz ficou preso em determinado ponto nos armazéns aqui e ocorreu um certo temor de faltar arroz no país. Muitas pessoas correram ao supermercado, isso provocou uma elevação no preço. Fato é, sem a gente entrar nessas questões que dividem opiniões, mas falando sobre a questão da logística de distribuição de um alimento, a gente está falando do principal alimento da mesa do brasileiro, né? Em todas as regiões do país praticamente se come arroz. Tem que pensar, professor, em diversificação de modais. Tinha como fazer com que esse arroz não ficasse preso aqui em um dado momento nos primeiros dias? Qual que é a solução? E se existe solução para isso? A solução, na realidade, é ter uma rede que seja mais resiliente, uma rede de infraestrutura, né? E ela seja mais diversificada. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, 80% da movimentação dos produtos é feita pela rodovia. Ou seja, a ferrovia é insignificante. E a hidrovia, mesmo o Estado tendo uma boa rede de hidrovias, também é insignificante, menos de 2% a participação da hidrovia. Na realidade, o que a gente precisa é, ao mesmo tempo que a infraestrutura seja resiliente, mas fundamentalmente que ela seja diversificada para que, se uma das infraestruturas for mais atingida, se tenha um plano B, né? Só que hoje não teve, porque na realidade a ferrovia ficou sob as águas, as rodovias ficaram sob as águas. Então foi um evento climático extremo que comprometeu o todo, mas o que a gente realmente não pode é ficar refém. Então, se 70%, 80% da produção de arroz do país sai aqui do estado para abastecer o dia a dia, o prato do dia a dia das pessoas, tem que ter planos de contingência para que não se corra esse risco. Mas assim como o arroz, outros produtos, e o Rio Grande do Sul no agrobusiness é uma potência do país, e talvez mundial, também ficaram prejudicados. A própria questão da soja, né? O trigo, entre outras, e tantas outras coisas que o Estado produz para o país, mas também no sentido contrário, que é o abastecimento do Estado. Uma das coisas que aconteceu no período auge do problema, de quando com as cheias ainda estavam no auge, foi exatamente que os caminhões trazendo suprimentos para socorrer, de doações, etc., não conseguiam chegar no estado. Professor, a gente sabe que boa parte da produção do país, não só do arroz, falando de todos esses produtos ligados ao agro, que o senhor disse, acabam passando pelas estradas brasileiras. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, no país como um todo, como está a condição das estradas? Sendo um importante canal de escoamento da nossa produção, há investimento como deveria nessas áreas, nas estradas brasileiras? Não, na realidade, assim, as rodovias do Brasil, e tem uma discussão histórica aqui no Brasil, que o pessoal diz assim, o Brasil é um país rodoviarista. Isso eu tenho ouvido a minha vida inteira. E eu sempre costumo dizer assim, não, o Brasil não é
um país rodoviarista? Pela simples razão de que dos 1.700.000 quilômetros que se tem de rodovias, incluindo as federais, estaduais e as municipais, chamadas também vicinais, né, só 12% delas tem pavimento. E dessas que têm pavimento, a metade delas não tem manutenção. Então elas estão em más condições para a circulação. Então, na realidade, falta investimento, sim, para o setor rodoviário, assim como falta investimentos em novas ferrovias, assim como falta investimento em dragagem dos rios, dos acessos aos portos, né, de uma forma organizada e sistêmica. Então, agora, eu acho que eventos como esses são extremamente importantes para lembrar o país, lembrar os estados de que nós precisamos ter fontes permanentes de recurso para a infraestrutura. Porque a infraestrutura, eu gosto muito dessa definição, é a base sobre a qual a economia acontece. Se nós tivermos uma infraestrutura precária, o que acontece em cima dela, que é a circulação de mercadorias, circulação de pessoas, acaba, obviamente, não sendo feito da forma mais eficiente. Professor, no auge da crise aqui das inundações, cerca de 90% do estado foi atingido. Agora, nesse processo de reconstrução, independentemente de partidos, de ideologia, é hora de pensar no futuro, pensar em investimentos envolvendo as esferas municipais, estadual e federal. É para agora, pensando no futuro. É preciso pensar em um plano conjunto e a longo prazo para que, pelo menos, que situações tão graves não aconteçam como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que esse case, isso aqui que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é um case que precisa ser visto do ponto de vista nacional pela gravidade, pela intensidade. Mas a primeira coisa que se precisa fazer para que você tenha um futuro muito mais sólido, mais robusto, é exatamente integrar os vários entes da federação. Quer dizer, não pode ter um projeto do governo federal, um projeto do governo do estado, um projeto do município. Eles têm que ser integrados. Quando uma pessoa está andando na rede de rodovias de um determinado estado, ele não quer saber se a rodovia é federal, se é estadual ou se é municipal. Ela tem que estar boa, independente de quem é o responsável por aquela rodovia. E isso exige um nível que nós ainda, lamentavelmente, não temos no país. Um nível de integração, de inteligência e de uma colaboração entre os vários níveis, sem disputas ideológicas e partidárias, num alto nível técnico, para que a gente consiga ter essa eficiência sistêmica. Hoje nós não temos, né? Então esse desafio não é fácil, né? Os países mais evoluídos do mundo já passaram por esta fase que eu considero ainda meio primitiva que a gente vive, de disputas de beleza, disputas ideológicas, etc. Mas essa questão de infraestrutura não tem ideologia, ela tem que ser muito pragmática. Ou a gente tem infraestrutura de primeira linha, ou não se tem infraestrutura. Ou a gente vai correr o risco, e nós não podemos comprometer a economia do país em função dessas disputas. Então, também acho que um grande desafio que sai, uma grande oportunidade que a gente tem agora é de aprender com esses eventos. Esse problema que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul vai acontecer, eu me permito afirmar com 100% de certeza, em outros estados. Ou vai ser a chuva, ou vai ser o vento, ou vai ser a seca, mas enfim, porque a gente de alguma forma colocou fogo na nossa nave espacial, que é o nosso planeta, e agora estamos colhendo os frutos dessas ações irresponsáveis que a gente teve ao longo do tempo. Mas agora a gente vai ter que conviver com isso. E a forma inteligente de se incorporar essas questões na gestão pública é exatamente articulando melhor, integrando os esforços e não sobrepondo-os e não competindo, para que a gente possa, cada centavo investido, realmente a gente saber que está sendo feito de forma eficiente, né? E que o retorno vai ser uma rede confiável.